Fala, meu Brasil, tudo bem? Hoje você vai ver a Lotofácil de forma mais fácil. Hoje eu vou mostrar o segundo episódio do nosso curso Decifrando o DNA da Lotofácil e eu vou mostrar para você os gráficos, a diferença dos gráficos, a análise gráficas e os padrões que existem dentro dos gráficos. Então eu vou dar um passo a mais e vou sair da parte iniciante, já começando para o início mais avançado do curso. Então vem-te embora direto para a tela do computador e você vai ver que a Lotofácil vai ficar realmente muito mais fácil, tá bom? Então vem-te embora. Segundo episódio. Valeu! Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do curso Decifrando o DNA da Lotofácil. A gente começou com o início assim, realmente para aquelas pessoas iniciantes na Lotofácil. No vídeo anterior, né, a gente falou sobre um pouco da história da Lotofácil, falamos sobre as modificações ao longo do tempo, falamos sobre o volante, a questão das cores, falamos sobre a regra que rege a Lotofácil, né, 60%, que regra é essa, como encontrar. Falamos também sobre os padrões visíveis mais utilizados. Falamos sobre divisões das dezenas, falamos também sobre o coeficiente de segurança, o que é o coeficiente de segurança, para que serve, é muito interessante. Então, a gente no episódio 1, quem não assistiu, assista, tá bem interessante, tá aqui ó, falamos sobre todos esses pontos aqui. E hoje eu vou começar a falar sobre análise gráfica, então a gente já vai dar um salto a mais, a gente já está saindo assim da parte de iniciante e entrou assim já na parte mais intermediária, tá bom? Então espero que vocês gostem dessa aula de hoje. Vou falar sobre gráficos, o que são os gráficos, para que servem os gráficos, e eu espero que vocês entendam. Vou falar assim mais devagar e o foco vai ser a parte gráfica hoje, tá bom? Então vamos lá. A Lotofácil possui 3 gráficos mais utilizados. O primeiro gráfico mais utilizado é o gráfico de colunas. O segundo gráfico é o gráfico de linhas. E o terceiro gráfico, o gráfico de rankings. Tá bom? Então vou falar sobre cada um desse aqui. O primeiro gráfico é o gráfico de colunas. Ele analisa a força das dezenas dentro dos jogos. Então eu peguei aqui um print de uma nossa ferramenta de estudo avançado para mostrar o que é um gráfico. O gráfico é como é que eu posso dizer, um amigo seu que vai te mostrar, que você vai olhar e vai dizer, caraca, me deu o resumo do que eu queria saber. Então, na Lotofácil, esse gráfico aqui está mostrando o quê? Que eu tenho 25 dezenas, né, de 1 até 25. Eu estou fazendo o estudo baseado nos últimos 5 jogos, nos últimos 5 sorteios. Então, de 1 a 25, quais são as dezenas mais fortes nos últimos 5 sorteios? Nesse exemplo aqui, está sendo a dezena 11. Então, o gráfico está mostrando aqui cada dezena, a sua força nos últimos 5 concursos, tá? Isso aqui é um exemplo. Isso aqui é baseado no padrão, uma estratégia que quem tem a ferramenta ou quem monta o gráfico vai passar, mas serve para você identificar força de determinada situação, seja ele na Lotofácil, seja ele no trabalho, seja ele, então esse gráfico em si, força, representa a força de cada item, nesse caso as dezenas aqui ao longo de um determinado período, ok? Vamos lá. O segundo gráfico é o gráfico de linhas. Esse gráfico aqui analisa, nesse caso da Lotofácil, analisa os acertos dentro do grupo dos sorteios. Como é que é isso, Cristiano? Tá dando um nó na minha cabeça. Calma, que eu vou te ensinar. A gente tá colocando aqui, determinando que o gráfico está analisando os últimos 20 sorteios. Tá aqui, análise dos últimos 20 sorteios. Isso aqui também é um print na nossa ferramenta de estudo avançado, tá? Mas eu quero mostrar aqui o gráfico em si, para quem está iniciando, entender o que é um gráfico, para que serve. Então esse gráfico aqui de linhas, e você consegue ver o caminho que ele está percorrendo ao longo do período.
Nesse caso, nos últimos 20 sorteios, eu estou analisando um grupo. Que grupo é esse? Eu determinei que o grupo de dezenas de 1 a 15, eu quero analisar 15 dezenas, eu coloquei de 1 a 15. Poderia analisar qualquer número de forma individual ou grupo de dezenas. Eu quero só as dezenas pares, só as dezenas ímpares. Dentro dos últimos 20 sorteios, o que é que está acontecendo de acertos dentro do grupo? Então, o gráfico está mostrando que dentro dos últimos 20 sorteios, aqui as dezenas de 1 a 15, o grupo total acertou 10 dezenas no primeiro concurso, né? 10 dezenas dentro do 15. No segundo também, no terceiro também, e assim mostrando aqui de forma no gráfico. Então você consegue ver, visualizar o que é que está acontecendo ao longo do tempo. Então esse gráfico de linha serve para isso. Você vê a igualdade, vê a queda, vê a subida, e assim que você consegue analisar os últimos 20. Nesse exemplo pode ser 50, 100, 200. Nesse exemplo aqui eu coloquei 20 sorteios, né? Eu estou analisando um grupo aqui, então é bem interessante. No terceiro gráfico, os mais utilizados na loteria, inclusive na Lotofácil, é esse gráfico ranking, né? É um gráfico de ranqueamento. Ele vai ranquear de forma decrescente. Geralmente as dezenas mais fortes estão aqui na parte de cima e embaixo as mais fracas. Então está ranqueando de forma decrescente, né? Ele tem uma particularidade bem interessante que você está vendo aqui, que ele está de uma forma vertical, né? Mas pode você encontrar aí em algumas planilhas, algumas ferramentas, alguns canais aí do YouTube de forma vertical, horizontal, é a forma deitada, né? A gente aqui trabalha nessa forma aqui em pé. Nesse caso chama-se de forma vertical. Então você consegue ver aqui que nesse exemplo aqui, nos 10 últimos concursos, a dezena 11 está com a frequência alta, então ela está reinando aqui. E a dezena mais fraca, dentro das 25 dezenas, é a dezena 2, que está com a frequência em 3. Isso aqui, lembrando, é um exemplo de gráfico, tá bom? Então vamos lá. Então, mostrei os 3 tipos de gráficos. E agora eu vou mostrar a questão dos padrões. Muita gente não consegue ou não tem acesso a verificar, analisar e ter tempo para analisar de forma um gráfico, né, para jogar na loteria. E isso é um detalhe muito importante para você jogar de forma profissional, para você jogar de forma com a visão mais ampla. Você precisa estudar certas situações, inclusive um gráfico. Então eu peguei um exemplo aqui desse gráfico aqui de linhas e eu quero mostrar para você uma situação. Eu quero que você identifique aí agora, olhando padrões. Você consegue analisar um padrão aqui? E aí, comenta aí embaixo se você conseguiu ou se você não conseguiu. Então eu vou mostrar para você. Também a diferença existe. Muita gente analisa isso aqui e diz: ah, isso aqui é uma estatística. Tal, sim, mas você precisa entender que estatística é diferente de padrão. Isso aqui é uma estatística, beleza? Agora eu vou te mostrar um padrão, ok? A mesma imagem, coloquei aqui um padrão 1, padrão 2. O que é que ela está mostrando? Está mostrando para mim que a cada 2 quedas ela vai ter uma alta, ok? Ela estava em 10, tá, acerto 10, um exemplo. Caiu para o próximo concurso 9, depois caiu para o próximo concurso 8. Então, para quem já estuda e analisa padrões, quando pega um gráfico para fazer uma projeção para o próximo concurso, você sabe que se pegar uma situação dessa aqui, o cara não vai jogar 7, 6, porque ele sabe que o padrão após 2 quedas é uma alta, entendeu? A mesma situação é aqui no exemplo 2. Após 2 altas, estava aqui em 8, foi para 9, depois deu outro salto para 10, tendência de queda. Estou falando aqui, ó, eu nem coloquei aqui, mas aqui outro padrão, ó, né? 2 altas, uma queda. Então você consegue observar outro padrão aí,
ou não? Possivelmente não, né? Mas eu vou te mostrar. Situação interessante que quando você tem duas quedas, a próxima vai ser uma alta, né? Essa alta ela não vai romper o ponto base. Do mesmo jeito, após duas altas, ele vai ter uma queda. E essa queda não vai romper esse ponto base. Então, quando você começa a diferenciar um estudo de estatísticas para um estudo de análise preditiva, você começa a identificar que o próximo concurso, a tendência vai ser o padrão, ok? Então, eu quero dar aqui uma dica bem interessante aqui, pessoal que está vendo o vídeo aqui agora. Se eu estou analisando aqui os últimos 20 concursos, um exemplo, um gráfico, e se dentro do gráfico existe 3 sequências de padrões, tipo eu tenho o padrão 1, o padrão 2 está batendo, aqui o padrão seria o padrão 3, né? A tendência do próximo padrão, aqui tem outra, ó, duas subidas, a tendência seria a queda. Então se eu tenho uma, duas, bateu, esse aqui também bateu 100%, esse aqui bateu 100%, então eu tenho 3 padrões batendo. O quarto, a tendência é quebrar o padrão, tendência é igualdade, tá? Então quando você sabe esses pontos, inclusive para quem joga loterias, já está um salto à frente assim de milhares de pessoas. Então isso é uma diferença de estudo de estatística para um estudo preditivo. Eu estou mostrando só um exemplo aqui, tá? Mas se eu tenho esse padrão, eu sei disso, a tendência é que vinha igualdade aqui no concurso 2433. Se você quiser analisar também, quem tem ferramenta pode analisar essa informação que eu estou falando e vai bater, ok? Beleza? Outra coisa que eu falei no slide passado é isso aqui, ó. Ele não vai romper, né? Eu tenho duas quedas, uma alta. Essa alta não vai romper a base, que seria 10. Eu tenho duas altas e uma queda. A queda não vai romper a base, que é 8. Tá? Sempre vai ficar nas duas anteriores a quebra do padrão. Nesse caso, ó, como ele subiu aqui duas vezes, tendência de queda. Mas ele ficou entre, ó, a primeira e a segunda. Ele não vai descer rompendo a linha base, né? Nesse caso, seria o 10 aqui. Ele não ia subir para 11. Nesse caso aqui, de 10 caiu para 8, ele não ia cair para 7 nem para 6. Então são situações que o apostador profissional, um apostador que tem uma visão diferente, tem na frente de milhares de pessoas que não entendem, que não conseguem analisar, que não tem paciência. Então isso aqui diferencia se você vai ganhar ou se você vai perder. Então quando se trata de dinheiro, é preciso ter atenção. Em loterias é assim. Tá bom? Então essa aula de hoje aí já tá um pouco já longa, já quase 13 minutos, 14 minutos. Espero que vocês tenham gostado dessa parte de gráficas. Então a gente tá aqui terminando um período de quem é iniciante, quem é nível médio, assim a parte intermediário, e vamos agora para próximo vídeo, a parte mais avançada, que é os padrões ocultos, que é onde encontra as dezenas, que a maior dificuldade do apostador é encontrar a dezena para acertar ou para excluir, tá bom? Então eu me despeço dessa aula de hoje. Espero que vocês continuem aí estudando. Deixa o like, compartilhe e ajude o nosso canal, tá bom? Então até a próxima aula. Um abraço, até mais, sucesso, valeu!